Oi, turma! Sou Tânia Paredes, sua professora de matemática, e hoje aqui, na aula do 6º ano, vamos ver tabelas e gráficos estatísticos. Aula anterior, já trabalhamos com tabela, deixamos um exercício de gráfico que eu sugeri para vocês criar uma tabela a partir do gráfico, fazer o exercício contrário do que normalmente vocês fazem, para auxiliar a resolução. A gente já vai ver isso. Bem, lembrando, nossas aulas, elas são aulas digitais, está aqui, ao vivo, na televisão, né? Então, além disso, nós também estamos no aplicativo do Educa Recife, certo? E no aplicativo, vocês podem falar pelo chat. Qual é a vantagem disso? É interação, gente. A aula não é só escutar. Então, quando vocês participam da aula, quem ganha é vocês, né? Então, a aula fica mais rica. Eu também ganho, porque a aula fica muito mais rica quando vocês botam suas dúvidas, suas opiniões, suas questões. Pode fazer qualquer pergunta que hoje minha parceira, minha colega, a professora Marta, está respondendo para vocês. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos participar, estou aguardando, viu? A aula está interessantíssima, não é, professora? Boa aula a todos, viu? Com certeza. Olha só, a gente aqui também tem o YouTube. Se inscreva. Por quê? Porque essa aula agora está ao vivo, mas no período um pouquinho depois, ela vai para o YouTube. E vocês podem rever qualquer aula de qualquer ano, certo? Até com professores diferentes. Vai lá, olha, eu quero assistir aquela aula de novo. Então vai lá, se inscreve, faz um comentário. Assista, mas faz um comentário. É tão bom para a gente ver que tem um feedback. É tão interessante. Bom, além de tudo, eu tenho que agradecer a equipe de Libras, que permite que essa aula ela seja muito mais abrangente, né? Há várias pessoas que entendem Libras. Eu não sei falar, estou aprendendo uns sinalzinhos, mas vocês estão aí com a nossa querida intérprete de Libras. Bem, vamos começar falando de gráficos. Que gráfico é esse? Ora, esse é um gráfico de nível de instrução das pessoas com 25 anos ou mais de idade no Brasil. Veja que aqui em cima tem o título todo e diz que é de 2019. Por que é importante ter todas essas informações? É importante ter todas essas informações no título, ou seja, lá em cima. É importante para que você saiba o que está ali, desenhado, né? Porque gráfico tem a ver com desenho. Bom, embaixo tem fonte, IBGE. Por que é importante a fonte? A fonte, principalmente na época de fake news, ela te dá uma segurança de que aquelas informações que estão resumidas naquele gráfico, elas são verdadeiras, né? Não é fake news, né? No tempo da fake news, isso é muito importante. Tá, então, vamos lá. Ensino superior incompleto, 4%. Ensino superior, lá embaixo, a última barrinha, tá? Ensino superior completo, 17,4%. Quer dizer que eu tenho mais gente que já completaram o ensino superior, que são as universidades, do que o que não completaram. Ou porque abandonaram, ou porque ainda estão cursando. Bem, aqui nós temos um gráfico de colunas. Gente, só uma observação. Gráfico de colunas e gráfico de barras, na verdade, muita gente chama gráfico de coluna horizontal e gráfico de coluna, ao contrário, aqui horizontal e gráfico de coluna vertical, tá?
Mas muita gente chama gráficos de barra, nesse exemplo aqui, tá? A coluna horizontal, gráfico de barras. E aqui, gráfico de coluna. Não importa. O que importa é que, neste resumo, você consiga perceber com facilidade. Porcentagem de estudantes por idade e ano de estudo. Ora, olha só, vamos olhar a primeira informação. A primeira informação, de 12 anos e pelo menos 4 anos de estudo. Ou seja, o adolescente que tem 12 anos e estudou pelo menos 4 anos de estudo. Então, com 12 anos, 68,8%, que é esse laranja mais forte, tem 12 anos. Do universo que estudou 4 anos de estudo. Isso aqui é da PNAD, do IBGE, ou seja, aliás, gente, desculpa. Aqui, o laranja forte está na legenda, vem para cá. A legenda, traz para mim, por favor. A legenda, ela te indica lá embaixo, perto da intérprete, você vê a legenda, 2001, ano de 2001, tá? E aqui, ano de 2012. Então, o laranja forte é o ano de 2001 e o laranja e o salmãozinho, rosinha claro, é o ano de 2012. Então, em 2001, eu tinha menos adolescentes de até 12 anos com apenas 4 anos de estudo, do que em 2012. Para que servem essas informações? São informações importantes para você, principalmente você, estudante. Porque essas informações feitas pelo IBGE, que é a PNAD, o censo é aquele de 10 em 10 anos, que todo mundo é pesquisado. E a PNAD é por amostragem, a gente já trabalhou isso, esse conteúdo. Para que serve? Para que os governos de todas as instâncias, prefeito, governadores e presidentes, decidam que política vai adotar, o que é importante nessa informação. O que eu vou fazer? Para quê? Para diminuir, aumentar o ano de estudo, né? Então, com 11 anos de estudo, 11 anos de estudo quer dizer que eu fiz o Fundamental 1. 11 anos de estudo. Ora, em 2001 só tinha 25,7%. Em 2012, esse valor foi para 46,6%. O que me diz? Que as políticas que foram decididas entre 2001 e 2012, elas tiveram um resultado positivo, ou seja, estavam corretas. Eu posso ir por essa linha, posso melhorar, sempre podemos melhorar, né? Sempre. Bom, aqui tem outra taxa de frequência à escola. Olha só, de novo, o azulzinho é 2001 e o vermelho com laranjinha é 2012. Está lá embaixo. Essas 2001 e 2012, lá embaixo, com a corzinha do lado, se chama legenda. O que é lá em cima? O título, taxa de frequência à escola. O que é que eu estou dizendo? Qual o percentual, né? Quanto a pessoa foi para a escola? Até 3 anos, só 10% da população. 10,6%. De novo, quem é a fonte? Olha como é importante a fonte. IBGE. Então, eu sei que isso aí não é fake news. Isso aí foi uma coisa estudada, feita. Pode ter algum desvio? Claro, gente. Isso aí não é o censo. Por quê? Porque está dizendo lá na fonte que é a PNAD. A PNAD é por amostragem. Então, tem um desvio, tem um erro. A gente já falou sobre isso também. Bom, na idade de vocês, entre 6 e 14 anos, que é o Fundamental 1 e o Fundamental 2, olha, em 2001 tinha 95,3% da população, certo? Frequentando a escola. Que
Que bom! É perfeito? Não. Perfeito é só 100%. Então, bora lá. Mas em 2012, isso aumentou, chegou mais próximo dos 100%. Foi para 98,3% de frequência na escola. Que bom! Eu não tenho os dados mais recentes, mas eu espero que todo mundo vá para a escola e que esses dados cheguem a 100%, tá? Bom, ficou claro que os dados é um resumo, que eu posso olhar aqui as idades, que aqui eu tenho a legenda dizendo a cor azul é 2001 e a cor laranja com vermelhinho é 2012. E aqui estão as comparações. Qual é a melhor idade, que está mais próximo dos 100%? Entre 6 e 14. Entre 15 e 17, que seria o ensino médio, já diminui um pouco, né? Então, essas informações é importante, tanto para quem está no governo, quanto para você, estudante. Por quê? Porque vocês vão botar uma meta. Eu vou ajudar a chegar a 100%. Já pensou? Vê que coisa boa. Bem, e aqui eu trouxe outro mapa, dá um zoom para eles perceberem de um assunto muito importante, desmatamento na Amazônia. Professora, a gente está com um problema atualmente, tá, gente? Mas do IBGE eu só encontrei essa data. Eu não posso simplesmente dar uma informação para vocês que não esteja autorizada a botar na televisão, uma série de coisas. A informação não está autorizada, não, gente. É assim, o gráfico, você até encontra, mas encontra que tem direitos autorais, então a gente não pode colocar na televisão. Mas aqui já dá para perceber que o desmatamento no ano 2000, ele era alto. Aí subiu até quando? Até 2003, 2004. E começou uma queda. Ora, esta informação, para mim, ela vai me dizer alguma coisa da atualidade? Não, porque a gente sabe, basta entrar no site do IBGE, que você tem um aumento. Nós estamos com um pico, se a gente conseguisse prolongar até 2020, ia estar muito por aqui por cima, tá? Então, é essas informações que faz a gente prestar atenção, a gente ter alerta e a gente entender o que está acontecendo no mundo. Por que eu preciso ver o gráfico? Porque eu preciso entender o gráfico, eu preciso ver o gráfico e entender o gráfico para, resumidamente, ter todas as informações importantes daquele assunto. Aqui, desmatamento do Amazonas entre 2000 e 2014. Aqui embaixo está todos os anos, por isso que eu não tenho legenda. É um gráfico de linhas, certo? É contínuo. O passar do tempo, normalmente a gente faz gráfico de linha. Bom, a fonte, projeto PRODES, monitoramento da floresta da Amazonas brasileira por satélite, INEP. E está aqui também aonde você encontra essas informações. Ou seja, é uma fonte segura, não é fake news. Cuidado quando vocês procuram lá, veja lá, a fonte gráfico IBGE, né? Atlas Geográfico Escolar, 7ª edição, 2016. Só o fato de ser IBGE, ou seja, essa fonte daqui de cima, já é uma fonte que o IBGE usou. Tem 2 chancelas, ou seja, está correto, não é fake news, pessoal. Cuidado, quando você for estudar qualquer assunto, cuidado aonde você vai estudar, tá? Então, e esse gráfico? Eita, professora, eu conhecia o gráfico de pizza, mas esse aí, que parece uma rosquinha, eu não conhecia. São variações. Quando a gente... cada vez mais que a informática melhora, ela dá ferramentas diferentes. Você consegue fazer
um gráfico desse com um aplicativo do Excel ou qualquer outro aplicativo que trabalhe tabelas e gráficos, tá? Então, qual é a informação? Olha o título: participação dos grupos de peixe na produção da piscicultura. Professora Marta, piscicultura! Sopa de letrinhas. É a cultura dos peixes, tá, gente? Pisci de peixes, cultura. Então, aqui tem tilápia. É o maior tipo de peixe que tem produção em cativeiro no Brasil, 58,4%, tá? Então, por isso que a gente encontra tanta tilápia por aí para a gente comprar. Esse aqui, pesquisa da Pecuária Municipal 2017. IBGE, novamente. Então, novamente, isso aí é certo. Isso aí não é fake news. Ora, 2017, isso significa que não é atual. Ah, professora, eu queria ter o atual para comparar. Que bom, é para isso mesmo que servem as informações resumidas em gráficos, a comparação. E aí você lê o mundo e você pode argumentar melhor, você pode formar a sua opinião, você pode discutir com outra pessoa a partir de fontes que não são páginas e páginas e páginas, vocês não vão ler um livro, mas vocês vão ver todas as informações reunidas no gráfico. Olha como é importante o gráfico. Bem, agora recapitulando. A tabela é uma ferramenta utilizada para organizar dados em linhas e colunas. A gente trabalhou na aula anterior. Ela facilita as visualizações das informações. Ora, tem uma tabela aqui, certo? Professora, tem 3 cores diferentes, porque na verdade tem 3 tabelas. A internet utilizada em qualquer local, né? Qual é a fonte? Novamente IBGE. Então, eu trago para vocês uma fonte segura. Dado meio, equipamentos utilizados para acessar. E, por fim, finalidade de acessos. Olha só, é essa que eu vou focar. Para quê? Para mostrar a vocês as coisas importantes da tabela. Temos título, temos linha, temos célula e temos fonte. Ora, se a gente tem linha, a gente também tem coluna. Está ali destacado, né, de vermelho. O dedinho está ali apontando. Novamente, quem é a fonte? IBGE. Tudo bem? Célula. O que é célula? Veja que está destacado aí de azul. Né? Enviar um e-mail ou receber e-mail. Célula é uma informação onde está numa determinada linha, numa determinada coluna. Né? O cruzamento da linha e coluna vai me dar a célula. Bem, e gráficos? Os gráficos são representações visuais. A gente já trabalhou aqui, a gente viu que é uma figura de dados e informações numéricas que servem para facilitar a interpretação deles. Ora, quais são os elementos dos gráficos? O de coluna, temos as colunas, temos o eixo vertical e o eixo horizontal. As colunas têm que ser da mesma largura, olha, aqui, ó, todas são da mesma largura. A distância entre uma e outra também tem que ser constante, tá? Porque, para que não mostre para você, não lhe engane, né? Quando você mantém a mesma distância, as informações, o nosso cérebro vai ter uma leitura mais segura. Se eu tiver distâncias diferentes, eu posso ter uma leitura errada, mesmo que a informação que seria a altura da coluna esteja a mesma, tá? Então, o de setor é o de pizza, que tinha lá aquela rosquinha. Dá um zoom aí para eles lerem. Ângulos proporcionais às porcentagens representadas. Porque, normalmente, o gráfico de setor, ou de pizza, como alguns chamam, é em porcentagem. Veja que tem a legenda das coresinhas que eu tanto falei, e gráfico de setor, o formato é circular. Também tem fonte e título, hein, gente? Elementos do gráfico de linha, que é aquele que a gente deu uma olhada. Pontos ligados por uma linha, certo?
as distâncias proporcional ao período de tempo representado. Então, se eu vou representar cada ponto de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos, ano a ano, eu vou representar essa mesma distância. Quando eu coloco períodos diferentes com tamanhos iguais, eu estou induzindo o leitor a errar. Bora lá? Então, atenção ao analisar um gráfico. O título ou objetivo do gráfico é claro, se o conteúdo faz sentido. É claro, o título e o objetivo. Se não tiver claro, gente, esse gráfico pode passar uma informação errada. A fonte dos dados está explícita, ou seja, tem lá embaixo, como a gente colocou do IBGE, na figura ou no texto que acompanha. Detalhe, não, tem que ver se a fonte é segura, para não cair em fake news. As informações foram obtidas de uma fonte confiável, justamente, ó. É exatamente isso que eu acabei de falar. O que eu tenho mais? Há rótulos adequados, ali, ó, lembra, um deles era o amarelinho e o azul. Para os eixos, também aí ele está falando, os rótulos podem ser numerados ou embaixo. A gente normalmente viu as variáveis. Os eixos começam em 0 ou não. Por que isso é importante? Dependendo do que você está lendo. Veja quantas coisas você tem que prestar atenção para não ser enrolado por um gráfico. As escalas dos eixos são constantes, a gente já falou sobre isso. Por que é importante ser constante? Para não dar uma... ser fácil leitura e não levar ao engano. Existem quebras nos eixos que sejam difíceis de notar. De novo, posso fazer um gráfico que não vai te dar a informação correta. Por que isso é importante, pessoal? Porque os gráficos, normalmente a gente usa muito eles para ler o que está acontecendo no mundo, né? Na sua cidade, no seu estado, no país. Bom, e por fim, existem elementos gráficos desnecessários ou que dificultem a visualização da informação. Então, além de ser um resumo, tem que ser um resumo simples. Alguma observação, professora? Desde aqui um bom dia para a Sabine, que está falando aqui com a gente. E outra coisa, só reforçando, esses gráficos, eles retratam o resultado de uma pesquisa, para facilitar essa leitura. Então é importante observar todos os detalhes, o que a legenda vem dizendo. Aí no IBGE, o que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Exatamente. Passamos então recentemente... é bem forte. Isso. Mas bora aqui, porque a gente já resolveram o desafio do OBMEP, que eu deixei na aula passada, desculpa, Marta, mas a gente está sem tempo. A gente viu essa questão, eu pedi para vocês transformarem numa tabela. Por quê? Este gráfico que vem aqui, ó, os produtos A, B e C foram avaliados pelos consumidores em relação a 8 itens. Em cada item, os produtos recebem notas de 1 a 6, conforme a figura que eu vou mostrar agora. De acordo com essas notas, qual é a alternativa correta? Olha só, este gráfico se chama gráfico em rede. Prestem atenção, dá um zoom aí para eles perceberem que é como se fosse uma teia de aranha. E eles estão interligados. Os 8 itens estão aqui, ó. Preço, propaganda, assistência técnica, atendimento, qualidade, durabilidade, aparência e utilidade. O centro é o 0 e quanto mais próximo, eu até marquei aqui, quanto mais próximo, maior é o número. Então, do 0 vai até o 6. Aqui está a minha legenda. Está um pouquinho clarinho, gente, porque isso aí é o OBMEP. Eu só faço o recorte e trago para vocês. Ora, o que eu quero saber? O produto B obteve a maior nota do item de propaganda. Depois eu vou ler de um por um para vocês. Bora dar uma olhadinha. Quem é o produto B? O produto B é minha linha verde. O que é que ele quer saber? Se teve a maior nota de propaganda. Ora, o que eu pedi para vocês? Pegarem esta leitura e transformar numa tabela.
O produto B, ó, de verde. Aí você vai lá em cima, propaganda, 3. Foi a maior nota? Não, porque o A teve 5. Gente, lembrando, eu apenas li esse gráfico e transformei em tabela. Ó, o produto B de verde, propaganda. 0, 1, 2, 3. Então, foi isso que eu coloquei aqui, ó. Produto B, propaganda 3. Não é o maior. Então, esta daqui está simplesmente errada. Eu cancelo. A letra B, o produto de maior utilidade é o menos durável. Eu vou de novo para a tabela. Podia usar o gráfico? Pode. Cada um percebe de maneira diferente. Então, quem acha mais fácil pelo gráfico, vai no gráfico. Eu prefiro a tabela. Então, a maior utilidade foi o produto B, que teve a nota 5. Os outros foram 4 e 3. É o de maior durabilidade? Não. Por quê? Porque o B foi 3 e o A foi 4. Então, não foi, já cancelei. A questão C, o produto C obteve maior pontuação em 4 itens. Vamos ver? Ó, o C. Maior pontuação em 4 itens. O 1 já é a menor. Ó, 3 é menor que 5. 2 é menor que 3. 5 é menor que 1. Ou, 5 é maior. Teve uma, né? 5 é o maior de todos. O 4, aqui, 5 é qualidade. Atendimento, 4 também é o maior. Mas assistência, 2 é menor que 4, então não é. E propaganda, 4 é menor que 5, também não é. Só teve 2 itens. Então, cancelei a C. E o produto de melhor qualidade é o de melhor assistência técnica. Será? Melhor qualidade. Vamos lá. Qualidade, 5. É o C que teve a melhor qualidade. E a assistência técnica do C é o 2, que é menor que 4. Então, também não é essa questão. Só pode ser a questão 9. O produto com a melhor avaliação em propaganda é o pior aparência. Melhor avaliação em propaganda, 5, certo? Ó, 4 e 3, 5 é o maior. Aparência é a pior. 1, menor que 1 só se fosse 0, mas aqui nessa tabela não tem 0. E assim a gente respondeu rapidíssimo essa questão da OBMEP. Gente, dá um print aí para eles, que eu vou me despedindo e eles vão printando esta questão. A gente vai trabalhar amanhã. Aqui é o gráfico dela, dá um print aí, gente. Ou então vocês vão lá ou no aplicativo ou no YouTube e dá uma olhada. Essa é outra questão. Pode dar um print. Com esse gráfico, que isso vai ser a aula de amanhã. E a última questão, amanhã vai ser o OBMEP na veia. Esta daqui, dá um zoom para eles se despedirem. Temos essa tabela e as questões. Marta, dá um tchau já daí. Eu já estou me despedindo também. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Até Karen. amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Fique na paz.